Então, irmãos, continuando nossa palavra sobre o sacerdócio, eu queria falar um pouco sobre o sacerdócio na edificação de uns aos outros. Se a pessoa do sacerdote, ela é aquele representante sagrado de Deus aos homens, uma parte dessa representação aos homens está aqui entre nós na igreja. A outra parte está na proclamação do Evangelho, que é esse sacerdote lá entre os homens, anunciando, testemunhando, sendo representante de Cristo ali. Nós já temos visto uma... Onde é que passa? Nós já temos visto essa palavra, que é o que talvez seja para nós um versículo-chave do nosso encontro, e talvez você tenha isso memorizado já, mas eu queria falar um pouco agora dele, queria parar nesse verso, para que você perceba algumas coisas que estão aqui dentro. Vós, vamos dizer juntos, só para treinar, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quando esse texto fala de raça, de nação e de povo, você entende que esse texto está falando de uma mesma comunidade? O povo não é uma comunidade diferente da nação, a nação não é uma comunidade diferente da raça. Povo, nação e raça, nesse contexto aqui, está falando do mesmo grupo, da mesma comunidade. A ponto de nós podermos dizer assim, a raça eleita também é uma raça santa. A raça eleita santa também é uma raça de propriedade exclusiva. A nação santa também é uma nação eleita, também é uma nação de propriedade exclusiva de Deus. O povo é de propriedade exclusiva de Deus? Mas também é um povo eleito, também é um povo santo. Essa comunidade é uma comunidade de sacerdotes que nós podemos chamar, é uma comunidade de um sacerdócio real. A ideia de sacerdócio real, se você lembra o que é sacerdote, o que é um sacerdote? É um representante sagrado. O sacerdócio real é um representante sagrado de um rei. Nós somos representantes sagrados de um rei. Essa é a ideia de um sacerdócio real, representantes sagrados de um rei. Mas eu fiquei pensando comigo assim, queridos. Você sabe qual é a diferença de raça, nação e povo? Será que existe uma diferença? Será que foi só uma redundância que o autor escreveu assim? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Ou ele podia ter dito a mesma coisa só com um desses termos? Eu penso que o Espírito Santo queria fazer uma diferença entre povo, nação e raça. O que é uma raça? Uma raça, ela é diferenciada de outra, basicamente pelos traços físicos externos. Por exemplo, quando você olha para um japonês nascido de um pai japonês, de uma mãe japonesa, aquele filho do pai e da mãe japoneses, ele tem todas as características, todos os traços físicos dos seus pais, sim ou não? Ali, aquele casal passou as características da raça para aquele japonês. Ele pode nascer no Brasil, pode nascer nos Estados Unidos, pode nascer na África, pode nascer na Groenlândia, vai ser daquele jeitinho. Olhinho puxado, amarelinho, sim ou não? A mesma coisa acontece com um africano. Um africano nativo, filho de pai, filho de mãe africanos, de avós africanos, de bisavós africanos, eles podem nascer em qualquer lugar do mundo, eles terão aqueles traços físicos, aquele biotipo. Então uma raça é caracterizada por essa característica física. Está certo isso? Mas quando Jesus diz que a igreja é uma raça eleita, é que ela não tem nada a ver com uma geração humana. Ela foi escolhida por Deus a dedo de onde esse povo tiver. É uma raça eleita, uma raça que foi separada, tirada por Deus. Então não tem a ver com uma geração humana, não tem a ver com o que papai e mamãe passaram para mim, mas Deus me escolheu.
Então essa raça, quando coloca dentro dessa comunidade, ela traz as características de Deus, aquilo que Deus elegeu, aquilo que Deus separou. O que é nação? A nação ela é identificada normalmente por traços culturais. Não tem nada a ver com traços físicos, é com traços culturais. Se você pegar um japonês bebezinho, e botar ele para ser criado nos Anomamis, lá no alto do Xingu, lá no Amazonas, ele vai crescer ali, independente da cor que ele tem, independente do cabelo que ele tem, ele vai se aculturar ali e ele vai ser parte da nação indígena tal. O Brasil tem várias nações dentro dela. Você sabe que até a ONU entende assim e detalha assim. O nosso povo brasileiro, ele é constituído de diversas nações. Eu não sei dizer os nomes, mas cada etnia indígena é uma nação. Então ele tem aquela nação, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, se ainda tivesse, teria a nação dos potiguares. Os índios potiguares habitavam aqui no Rio Grande do Norte. Essa é uma nação indígena. Se ela tivesse estado aqui preservando os seus traços culturais, ele estava no Brasil, era brasileiro, mas era de uma nação indígena. Nós somos uma nação santa. Sabe qual é a marca de nação que nós temos? Sabe qual é a cultura que nós temos? Sabe quais são os hábitos que nós temos? Sabe quais são os costumes que nós temos? Santidade. Nós somos uma nação caracterizada pela santidade. Independente de onde estivermos, a Igreja de Deus é uma nação santa. É um povo que foi ali escolhido para ser santo. Nós temos que produzir esses costumes de santidade para as gerações que vão surgindo dentro da igreja. O que é um povo? Um povo é um grupo de pessoas que estão debaixo de um mesmo poder político, de uma mesma constituição. Todos aqueles que moram no Brasil, sejam da raça japonesa, africana, seja da nação indígena, é povo brasileiro e está debaixo da nossa Constituição brasileira. Isso é povo. Eu escrevi aqui de outra maneira para ser mais correto: os cidadãos de um mesmo estado. Os índios são nação indígena, mas é povo brasileiro. Os descendentes de japoneses que moram lá em São Paulo é um povo brasileiro. Os descendentes de alemães que moram lá no sul, que falam todo cheio de sotaque, que tem costumes alemães lá dentro dele, é povo brasileiro. Porque povo é um cidadão que está debaixo de leis, que está andando de acordo com aquele governo que tem ali. Sabe o que a igreja é? É um povo escolhido de Deus, debaixo das leis de Deus, governado pelas leis de Deus. Veja como faz sentido Deus dizer que nós somos raça, povo e nação, porque nós temos três características que normalmente identificam as pessoas nas comunidades, e todas elas Deus resolveu dizer alguma coisa. Você é uma nação santa, você é um povo escolhido por Deus, você é uma raça eleita. Amém? Então, quando você olhar para esse texto, você alarga um pouquinho para entender que é muito mais do que uma repetição de palavras que parecem querer dizer a mesma coisa. É mais do que isso. Então, eu posso talvez dizer desse jeito assim. Aqui demora a passar, viu, pessoal? Pronto. Eu posso dizer que a igreja como raça é eleita, posso dizer que a igreja como nação é santa, posso dizer que a igreja como povo é de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o maior risco que essa comunidade corre? Como povo, se você pensar como povo, esse povo está sempre sujeito a uma série de coisas. Nações, da mesma forma. Raça, da mesma forma. A igreja, como essa comunidade de raça, nação e povo. Qual é o maior risco que ela corre? Vou dizer para você que não é as perseguições que nós podemos ter, nós possamos ter no futuro, o que nós estamos tendo hoje, porque todo o período da igreja que ela passou por perseguição, a igreja terminou saindo dela fortalecida, purificada, cresceu em muitos aspectos a vida da igreja. Então não são as perseguições o maior perigo que a igreja passa, que a igreja tem. Também não é Satanás
o maior perigo para a igreja, porque Jesus já declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Satanás, apesar de ser um adversário, Satanás, apesar de atacar a igreja, ele não representa um perigo de fato para que a igreja venha temê-lo a ponto de sucumbir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual é o maior perigo que a igreja está exposta, como povo, raça ou nação? O maior perigo, queridos, é aquele que foi anunciado por Jesus. É quando Jesus diz que uma casa dividida não prevalecerá. O maior perigo que a igreja corre é dentro dela mesma, quando ela sofre as divisões que as pessoas que estão dentro dela, os seus membros, os seus filhos, são capazes de permitir que aconteça. A igreja sofre profundamente com isso. A igreja em Corinto sofreu profundamente o aspecto das divisões, a ponto de Paulo entrar escrevendo para eles, para combater as divisões que haviam dentro dele. Será que é necessário falar sobre isso? Sabe por quê, irmãos? Quando eu meditava sobre isso, porque se nós temos incumbência como sacerdotes, nós precisamos ser um povo fortalecido e não um povo enfraquecido. As perseguições não vão nos enfraquecer, Satanás não vai nos enfraquecer. O pecado, de forma generalizada, ele não vai destruir a igreja, mas as divisões dentro da igreja, elas podem marcar negativamente a vida da igreja. Todo sacerdote deve buscar, sempre que a igreja reunir, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, é isso que é a igreja, a adoração e a edificação do corpo de Cristo. E eu quero levar para vocês esse aspecto de hoje, a edificação do corpo de Cristo, partindo da necessidade. Se nós queremos edificar esse corpo, nós vamos partir da necessidade dele ser um corpo unido, dele ser um corpo único, dele ser um corpo fechado em si mesmo, dele ser um corpo blindado com respeito àquilo que ele mesmo pode promover contra ele. A adoração nós falamos ontem. Eu queria só fazer um link. A verdadeira adoração, ela entroniza Cristo e nos faz todos servos igualmente. Quando nós cumprimos o primeiro aspecto do nosso sacerdócio, se todos nós aqui, preste atenção a isso, tá? Se todos nós aqui, na presença de Deus, quebrantarmos os nossos corações em adoração, em louvor, nós colocamos Cristo entronizado entre nós. Isso nos protege. Isso nos guarda de toda possibilidade de carnalidade individuais de qualquer um de nós. Isso faz com que todos nós sejamos iguais, nos coloquemos iguais perante Ele. Certa vez, João e Tiago chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, deixa que eu e meu irmão sejamos teu braço direito e teu braço esquerdo. Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. No mundo é desse jeito, mas entre vós nunca será assim. O plano de Deus para a igreja é que entre nós só exista um tipo de pessoa: servos. Servos de Deus, servos uns dos outros. Não existe no plano de Deus a ideia de um de nós ser maior do que o outro. Eu acho que talvez seja necessário chamar sua atenção para algo que muitas vezes pode confundir. Existem ofícios dentro da igreja de Deus, ofícios que Deus mesmo delegou, do presbitério, do diaconato. Isso são ofícios. Qualquer um que Deus levantar pode ir para aquele lugar exercer aquele ofício. Mas como uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Cristo,
que foi restaurada por Cristo, diante dele nós somos todos exatamente iguais. Então, quando entramos em adoração diante do Senhor, nós nos tornamos todos servos igualmente diante de Deus. E quando saímos desse primeiro aspecto e começamos a pensar então na edificação uns dos outros, estamos caminhando juntos. Nós queremos exercer aquilo que Deus nos deu de responsabilidade, de edificar a vida um do outro, de cumprir o nosso sacerdócio, exercendo sobre o outro aqueles cuidados que Deus tem nos dado. Isso aqui deve promover esses pontozinhos aqui que estão no livro de Efésios. Por isso que nós partimos da ideia de que nós precisamos cultivar entre nós o senso de que somos um. Irmãos, deixe-me repetir isso, porque eu não acredito que seja uma repetição desnecessária. Não existe no coração de Deus o espaço, o lugar para o seu corpo, para a sua família ser dividida. Não existe, não existe, não existe, não existe. Tudo que Deus diz na sua palavra acerca do que é a sua igreja, ele nos remete à ideia de unidade, de uma unidade. O que é a igreja para Cristo? Por favor, pode dizer. Nesse aspecto, a igreja para Cristo é um corpo, aonde ele é o cabeça e nós somos todos membros. Um corpo não é divisível. Quando um corpo é dividido por alguma razão, é por uma doença, e a parte que é tirada chama-se amputada, ela perde a vida. Então o corpo de Cristo, ele nunca pode ser visto como algo possível de ser dividido. A outra figura que nos remete também é a ideia de uma família. A família é o que é para Deus, que é Pai. Deus é o Pai, a igreja é uma família, e essa família para Deus é sempre uma família. Deus não tem duas famílias, Deus tem sempre uma família, de muitos filhos, e Ele busca que cada um desses filhos sejam semelhantes a Jesus. Nos catequizamos, inclusive, dizendo isso. A igreja é para o Espírito Santo um edifício, construído com pedras vivas que somos cada um de nós. Você imagina que isso aqui possa ser dado como exemplo. Cada tijolo que foi colocado aqui nessas paredes é uma vida, é uma pessoa chamada pedra viva lá em 1 Pedro. Nós somos edificados como pedras vivas para a morada de Deus em Espírito. E Deus não vem habitar nesse edifício chamado igreja fracionado. Pedacinho de Deus em cada lugar. Então, quando eu olho para a sociedade lá fora, e pode parecer algo muito repetitivo para dizer isso, eu enxergo algo que é completamente contrário àquilo que Deus um dia planejou, que Deus um dia sonhou. E se você ler as Escrituras, você vai encontrar Deus tolerante, Deus deixando que certas situações estejam ali pela nossa condição falha de sermos humanos, pecadores, e cometemos essas coisas. Mas no coração de Deus, nós precisamos promover isso, preste atenção. Um corpo, isso é Efésios capítulo 4. Um corpo, um Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Escute isso, tá? Um só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. É isso que, quando nós estamos recebendo de Deus para edificar um ao outro, nós partimos disso aqui. Eu não parto para edificar a vida do meu irmão dizendo que existe mais de um Senhor, que tem mais de uma fé, que tem mais de um batismo, que tem mais de um... Não parto. Eu parto para edificar a vida do meu irmão dizendo que há um só Deus, um só Senhor, que age por meio de todos, que age sobre todos. Antes da gente seguir aqui em Efésios, eu queria que você lesse comigo 2 textos. Primeiro, aí eu quero que você abra, por favor. 1 Coríntios capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12. Às vezes nós olhamos a palavra e olhamos e estamos habituados com ela. E é necessário sempre fazer um exercício de como praticar aquela palavra, como colocar ela na minha vida, como dar uma resposta àquela palavra para o meu dia a dia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, e nós economizamos aí alguns, você vai ler comigo assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, o agir do Espírito, é concedido a cada um, visando um fim proveitoso. Separa aí e você vai dizer para o seu irmão: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Isso está dizendo, queridos, que seu irmão do lado foi abençoado por Deus conceder a ele uma manifestação do Espírito. Todos nós, como igreja, todos nós, temos dons que Deus nos confiou, nos deu. Eu não sei qual é o seu dom, mas a presença do Espírito Santo em você, ele está em dois aspectos. Primeiro, a vida dele e o fruto dele. Segundo, o dom que ele te deu, como ele te habilitou para manifestar a vida dele. Digamos que haja aqui entre nós um irmão que tenha sido dado a ele o dom de serviço. Todos nós somos servos, mas essa pessoa tem de uma forma totalmente maravilhosa, espetacular, a capacidade de servir que Deus deu a ele. Quando você olha para seu irmão, você precisa crer nisso para você e para ele. Todos receberam de Deus um dom. Não sei qual é o seu. Eu até, no convívio, eu penso que algumas pessoas têm tal dom, pela maneira como eu vejo ela se exercitando no dia a dia da igreja. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida, é dada a cada um. Diga para você: eu sou cada um. Você é um desses que recebeu de Deus. E isso tem um fim, tem um propósito. O final do versículo está dizendo: com um fim proveitoso. Porque a um, não sei se é você, é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria. Foi dado a um. Porque a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. Não sei se é você. E a outro, no mesmo Espírito, é dado a fé. E a outro, no mesmo Espírito, é dado o dom de curar. E a outro, é dada a operação de milagre. E a outro, profecia. E a outro, discernimento. E a um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade de interpretar. E eu lhe pergunto: é possível que alguém não tenha recebido de Deus a graça, o dom que Deus quis te dar? Irmãos, quando Deus nos habilitou, nos dando o dom do Espírito Santo, Ele não tinha a intenção de que esse dom ficasse guardado em mim mesmo, para apenas eu tê-lo. De que me serve? De que me serve eu ter o dom de curar? De que me serve eu ter o dom de servir? De que me serve eu ter o dom da sabedoria se eu não faço absolutamente nada com ele para o outro? Esses dons foram dados, preste atenção a isso, para que no nosso exercício, uns com os outros, nós possamos colocá-los em prática. Isso é o sacerdócio de todos os santos, com algo que Deus nos deu. Eu não consigo edificar a vida do meu irmão na minha carne. Eu não consigo edificar a vida do meu irmão na minha capacidade, no meu achismo, nas minhas leituras que eu fiz na faculdade. Eu não consigo edificar a vida do meu irmão porque eu aprendi com meus pais, a minha família foi sempre muito bem ordeira. Eu vou edificar a vida do meu irmão a partir daquilo que Deus me deu no seu Espírito Santo, para ir ao irmão e ser isso para ele. Essa lista de 1 Coríntios 12 não é uma lista terminada. Existe uma lista em Romanos, existe uma lista em Efésios, existe uma lista em 1 Pedro. Os dons são diversos. E eu nem acredito que aqui está listado todos. São diversos. Mas uma coisa que eu preciso saber,
E eu preciso dizer para você, e preciso dizer para Mariana, você vai receber, pensando em Mariana, e pensando em você, você recebeu, você foi agraciado com o dom de Deus. Você precisa crer nisso. E se perguntar, como é que eu tenho feito uso do dom que Deus tem me dado? O que é que eu tenho feito? A Bíblia diz que eu tenho que desenvolver esses dons. Eu tenho procurado identificá-los. Recentemente eu falei acerca desse assunto, falei bastante, e eu disse assim, você quer descobrir qual é o seu dom? Comece a fazer aquilo que você olha assim, tem vontade, comece a fazer, você vai perceber na sua prática se você tem ou não tem aquele dom. Vou dar aqui um exemplo muito pitoresco entre nós. Eu acho que o nosso jovem Marquinhos, filho de André e Fernanda, acaba tendo dom para eletricidade, não é possível. Porque ele é focado naquele negócio. Eu morro de medo, mas os pais não estão nem aí. Quando eu olho, o menino está dizendo, tio, cadê o fio? Ele quer o fio para botar na tomada lá. Eu só vou te dar esse fio, mas antes eu vou perguntar, pai, eu posso dar o fio? O pai disse, pode dar, eu vou para ele mesmo. Você deve ter alguma coisa que você gosta. E se aquilo primeiramente enche os teus olhos, você vai e coloca em prática. E você vai perceber se aquilo que enche os seus olhos que você está fazendo, se Deus está dizendo, olha que coisa linda, olha como você faz isso, olha como isso na sua mão é diferente da do outro. O que nós não podemos, presta atenção, primeiro é nem desconfiar que temos um dom, achamos que não temos, que não somos capazes. Segundo é saber que temos e não nos animar a fazer absolutamente nada para exercer esse dom. Esse dom precisa ser exercitado e ele vai me levar diretamente para o meu irmão. O outro texto que eu queria ler, isso aqui é 1 Coríntios capítulo 4, 11, mas a letra é muito pequena, eu cheguei a atenção com a letra vermelha, exatamente onde eu dei mais ênfase aqui. Outro texto é Mateus capítulo 25. Vamos para Mateus capítulo 25. Versículo 26 a 30. Versículo 26. Mateus 25, versículo 26, Jesus está falando acerca de uma parábola que é conhecida como a parábola dos talentos. E ele conta uma história. Diz assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor. Desculpa, preciso voltar aqui. A partir do 14. Pois será como um homem, Jesus tinha acabado de passar pela situação, ele vai ilustrar. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, esse homem que ausenta-se do país é Jesus, que ausentou-se aqui da terra. Ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. A cada um, presta atenção, a cada um ele deu conforme a sua própria capacidade. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, quando nós falamos desse assunto, nós nos deparamos com algumas realidades entre nós e a igreja. Uma delas é a possibilidade do espírito de ciúmes, de olhar para um irmão e dizer assim, puxa, esse irmão tem tanto talento, tantos dons, esse irmão faz tantas coisas e eu faço quase nada. Quando Deus distribuiu os dons,
Deus distribuiu conforme a sua vontade. Ele não me perguntou. Um dia ele não chegou e perguntou: Marcelo, você quer o quê? Você quer fazer o quê? Você quer ser o quê? Ele não me perguntou. E esse texto, quando eu junto 1 Coríntios com Mateus, eu vejo aqui nessa história de Mateus, essa ideia que o Senhor deu conforme a capacidade, conforme a fé, conforme aquilo que ele via que essa pessoa poderia desenvolver. Como é uma parábola, eu não posso fazer uma doutrina em cima dessa. Mas quando eu olho para 1 Coríntios, eu vejo que existe o senhorio de Cristo, dizendo que ele deu conforme lhe apraz, ele deu de acordo com a sua vontade. Então ele deu assim, a 1, versículo 16. Então aquele que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Versículo 17, do mesmo modo o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou a conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste em 5, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste de novo fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos que confiaste, aqui tem mais 2 que eu ganhei. Disse o Senhor, versículo 23. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando que tinha recebido um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu o seu Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu sei onde não semeei, que eu ajunto onde não espalhei? Poderias ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria ele com juros. Tirai o talento que ele tem. O que é que essa parábola me ensina? Primeiro, que aquilo que o Senhor nos confia, Ele vai, de alguma forma, nos prestar conta disso. Aquilo que o Senhor nos confia, de alguma forma, o Senhor me quer ver colocando aquilo para trabalhar, para produzir. Na edificação de uns aos outros, nós não podemos terceirizar isso. Nós não podemos confiar a edificação da igreja aos psicólogos do mundo. Nós não podemos terceirizar a edificação da igreja aos coaches do mundo. Nós não podemos terceirizar a edificação da igreja uma série de outras fontes de informação. A edificação da igreja precisa acontecer pela própria igreja. A edificação da igreja vem de uns aos outros. Eu preciso me sentir parte dessa responsabilidade. A ideia, querido, de trabalhar esse tema é para despertar em nós a real necessidade dessa mão de obra que Deus entende que ela é necessária. Quando nós falarmos sobre o sacerdócio e a proclamação do reino, Jesus conta outra parábola que ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara, porque a seara está pronta. Toda a obra de Deus precisa de obreiros, precisa de pessoas que façam. A edificação dentro da igreja, ela não é diferente, ela depende de obreiros. Agora você imagine que a edificação da igreja dependa de um pastor, que a edificação da igreja dependa de irmãos que reúnem numa casa e que um irmão que coordena aquele tempo é que vai edificar a vida de todos. Isso não vai acontecer, porque não é o plano de Deus. Deus sabe que isso não vai funcionar. O que Deus espera é que todos nós possamos cooperar com a obra de Deus. E eu estou aqui para dizer que você foi a pessoa que Deus viu que pode fazer isso. E Deus te habilitou para fazer isso. Deus te capacitou para fazer isso. Qualquer um de nós pode começar a fazer. Mesmo que comece fazendo pouco, mas pode começar a fazer. Vou dar aqui exemplos olhando para vocês, tá? Digamos que amanhã se converta uma senhora ali de Nova Parnamirim, uma senhora que tem a idade parecida com a de Dona Maria, e a gente chega assim: Dona Maria, visita essa senhora, começa a mostrar para essa senhora sobre a palavra,
Começa a mostrar para essa senhora como é que ela começa a ler a palavra. Começa a mostrar para essa senhora esse aspecto da vida cristã, esse aspecto da vida cristã. Aí Dona Maria vai dizer: Marcelo, eu não sei fazer isso não. Sabe? Sabe? E já foi abençoada por Deus com graça, com sabedoria, com a presença do Espírito Santo, que vai lhe levar a isso. A edificação de uns aos outros requer que cada um se sinta parte desse processo. Se nós estivermos construindo, por exemplo, isso aqui, eu não sei se você já viu isso. É muito comum ver nos canteiros da cidade. Você vai passar por um canteiro, tem um pouquinho de mato ali para ser capinado, tem umas 20 pessoas, não sei quantos olham no celular, um capinando, uns 2 ou 3 na sombra, que são os coordenadores, e um bocado de gente e um ali trabalhando. Você sabe que aquilo ali, administrativamente, se fosse na sua empresa, não seria assim. É daquele jeito porque é na empresa chamada governo. Mas na empresa de nenhum de vocês seria desse jeito. Será que é assim na igreja porque é a igreja de Deus e cada um vai fazendo o que faz? Eu gosto muito daquela palavra que foi uma das perguntas hoje. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer o tabernáculo? Faça de acordo com o modelo que você viu no monte. Deus tem um modelo. Nós não podemos fazer diferente do que Deus projetou. O modelo de Deus é que nós precisamos edificar uns aos outros. Essa expressão uns aos outros se repete mais de 17 vezes no Novo Testamento. Eu preciso fazer com o outro. Eu preciso fazer com o outro. Se eu estiver dizendo isso aqui, e as pessoas que vão sair com isso aqui para fortalecer o que já faz, se forem as pessoas que já fazem, nós não estamos aproveitando esse momento para ser despertado pelo que Deus está nos dizendo. Deus de verdade, queridos, acredite, Deus te deu dons. Acredite de verdade que Ele foi para os céus. Diz em outra palavra: subindo às alturas, deu os dons aos homens. Ele te deu dons, deu a mim também. Lá no grupo caseiro da minha casa, eu tenho a presença de Lulu e de Júlia. Elas são testemunhas disso. Muitas vezes eu digo para elas, no meio de todos, lá no SEI, são vocês representantes do reino. Não importa a idade. Se eu tenho idade de ser igreja, eu tenho condições de agir como igreja. O que acontece quando juntamos 12 talentos? Acontece que eu sei que eu recebi dons, sei que eu fui capacitado, sei que eu fui habilitado, e eu me desperto para a ideia de que Deus um dia pode vir a me cobrar o que eu fiz com aquilo que Ele me deu. É isso que acontece quando eu junto essas duas ideias. Efésios 4. São piores, queridos? Eita. O texto de Efésios 4, ele é o texto mais incrível, queridos. Eu fui pastor um dia com 4 pastores numa igreja. Era eu, o pastor Paulo, o pastor Cid e o pastor Júnior. 1990, começo dos anos 90. Eu estava de férias, minha casa em Natal estaria desocupada, e vinha um grupo de irmãos que eu nem conhecia, lá de Salvador para Natal, e alguém me perguntou: Marcelo, pode prestar sua casa? Posso. Dei a chave da minha casa e viajei com o Martinho. Ficou na minha casa um irmão chamado Roberto Santos, Roberto Carlos, e a gente foi, acho que foi para Salvador, né, inclusive. E para Salvador a gente ia para um hotel mal assombrado, que a gente procurou naqueles dias. Quando o irmão surpreendente disse: não, meu irmão, você não vai para esse lugar aí não. Esse lugar aí é muito complicado. Vá para a minha casa, que também está vazia, só tem minha sogra lá, era a mãe de Ana. A gente foi para lá. Esse foi o primeiro contato que eu tive com os irmãos de Salvador, em 1990. Depois disso eu voltei na casa de Marcos Moraes, que é hospedado lá com ele, conversando sobre o Evangelho. E quando eu voltei para Natal, a primeira coisa que eu fiz foi juntar os outros 3 pastores e abrir Efésios capítulo 4 e explicar para eles algo que está na Bíblia desde sempre, mas que a nossa igreja naquela época não conseguia ver essa funcionalidade de corpo de todos fazendo. Efésios capítulo
4, ela nos ensina com muita clareza como a igreja deve caminhar. Mas passados 30 anos e 5 anos, eu estou aqui falando para vocês. Eu sei que muitos aqui não eram daquela época. O ensino precisa ser renovado na vida da igreja. O ensino precisa ser dado de novo na vida da igreja. Amém? Com certeza precisa. Mas se eu recebi, se eu entendi, se eu enchi meu coração com ele, eu tenho agora que ensinar aos outros. Eu tenho que agora viver de tal maneira que cada um que for chegando vai entendendo isso. Efésios capítulo 4. Ele nos ensina como a igreja deve edificar a si mesma. Como a igreja tem o que fazer para edificar uns aos outros. Nós temos todas as escrituras para enriquecer isso, mas nós não podemos fazer isso sem olhar Efésios 4 com muito cuidado. Ele começa dizendo aqui, no meio de tudo, por isso que eu comecei daquele jeito, parecia um começo sem muito sentido, mas quando eu chego em Efésios 4, que eu vou começando lá, a primeira ênfase que eu encontro é essa: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, porque se eu não preservar a unidade, todo esforço para edificar, ele começa a ser considerado, percebido como algo que não faz sentido. Como é que eu estou tentando edificar a vida do irmão ao mesmo tempo que eu estou vendo esse grupo, essa família, esse corpo se esvaindo aí, um saindo de perto do outro? Então eu não preciso criar unidade. Eu não crio unidade. Unidade quem nos deu só Deus. Você tem quantos anos, filho? 20 anos. Você nasceu aonde? Mas não do seu pai e sua mãe. Pronto. Meu nome é Marcelo. Eu tenho 63 anos, nasci em Macau. Sou filho de Marlene Francisco. Não tem nada a ver um com o outro. Como é que eu vou ter unidade com esse rapaz do sul, inteligente? Tá? Mas Deus nos colocou no mesmo corpo. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu e Lucas. Sabe o que eu e Lucas temos que fazer? Preservar o que Deus nos deu. A palavra preservar não é criar. A palavra preservar não é inventar. A palavra preservar é manter o que existe. Eu tenho que preservar com ele porque Deus nos deu. Olha o que Deus deu a Lucas e deu a mim em momentos diferentes, em contextos diferentes. Ele deu a Lucas um Senhor, ele me deu o mesmo Senhor. Ele deu a Lucas um batismo, ele me deu o mesmo batismo. Ele deu a Lucas uma fé, ele me deu a mesma fé. Ele deu a Lucas a mesma coisa que me deu. Aí ele disse: preserve isto entre vocês. Preserve isto entre vocês. Ame-se, cuide-se. Trabalhem um com o outro, respeitando aquilo que Deus é. Deus é tudo em todos. Deus age por meio de todos. Ele está aqui entre nós. Nós não podemos ignorar isso. Isso é a base para nos edificarmos mutuamente, esforçando-nos por preservar a unidade do vínculo da paz. Eu preciso lutar com isso. Se eu não lutar com isso, é vã o esforço de edificar a igreja. É trabalhar com uma pá e desfazer com uma caçamba. Você bota com uma pá e tira com uma caçamba. Você nunca vai fazer nada. Você está ouvindo, irmãos? Deixa eu dizer isso para não levar isso para a cama hoje. Aonde você estiver, como igreja de Deus, quando você vir o primeiro sinal de divisão, diga: isso não vem de Deus. Há muito tempo atrás, um homem muito sério, ele orou assim: Senhor, que eles sejam um, assim como eu e tu somos. Senhor, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. A oração desse homem vale muito. E a sua oração, ela retrata para mim o seu coração, o que ele quer, o que ele pensa. Porque quando ele orou dizendo: Pai, que eles sejam um, ele não só estava pedindo ao Pai, mas ele estava revelando o que está no coração dele. Eu estava meditando em 1500 anos de história, a igreja era uma igreja. Aí alguém pode dizer assim, pode pensar: aquilo que Lutero fez não devia ter feito? Eu não sei se vocês vão acreditar nisso, queridos, mas nosso irmão Lutero, quando fez o que fez, nunca quis dividir a igreja. Pode examinar os livros de história. O que ele queria é que a igreja fosse restaurada. Mas o mundo, os príncipes da Alemanha, da Inglaterra, percebendo que se apoiasse Lutero, poderia tirar o jugo da igreja de cima deles,
botaram a mão na massa, porque a igreja era política, e terminaram por criar uma série de igrejas estatais na época. Daí para frente, a carnalidade tomou conta da igreja. O coração de Jesus é que a igreja dele seja um. Mas Marcelo, será que isso é verdade? Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que ele preparou para nos receber e nos hospedar lá em cima, está lembrado? O lugar que nós vamos ficar hospedados para sempre, para toda a eternidade, só tem lugar para um. Se você chegar lá e não for pronto, capaz de viver nesse lugar com só um, você está com um problema. Porque lá só vai ter lugar para um corpo, para uma igreja, para um povo, para uma nação, para uma raça. Lá só tem lugar para um. Eu preciso esbofetear o meu corpo, trazer ele em sujeição, para que eu possa aprender isso. E com o meu irmão que é diferente de mim. Porque eu só vou fazer alguma coisa a mais depois que eu estiver pronto a ser um com meu irmão. Como é que eu posso edificar meu irmão se eu não estou pronto a ser um com ele? Então não é edificar uns aos outros, anote isso. Edificar uns e outros talvez, porque edificar uns aos outros é edificar de verdade o corpo de Cristo. Se hoje eu vou edificar o Lucas, ele vai me edificar. Se hoje eu vou edificar a Lucimar, ela vai me edificar. Se eu vou edificar o Diário, ele vai me edificar. Eu não vou escolher a quem edificar, mas a todos que eu quiser edificar, eu tenho que partir do princípio que eu sou um com ele, porque senão eu não estou de verdade edificando a igreja, eu estou escolhendo aqueles que eu quero ser um com eles. E eu edifico a igreja a partir do senso de unidade, a partir do senso que eu sou uma família. Essa é a base de Efésios capítulo 4. É daqui que parte Efésios capítulo 4. Aí quando eu vou lendo para frente, que a gente não vai conseguir fazer isso agora, a gente vai fazer amanhã, em nome de Jesus, porque eu quero ir para a fogueira santa de Bonfim. Você quase que completou a frase, né? Não é a igreja santa, é a igreja santa de Bonfim. A gente amanhã volta a falar disso. Buscar o temor no coração de Deus para cumprir de verdade. Porque eu queria, irmãos, quero que quando a gente voltar para o Natal, existe um grupo de irmãos que eu chamo de equipe, podia estar com qualquer outro nome, mas existe um grupo de irmãos que eu acho que são 12, 14, sei lá quantos são, que vão na minha casa. E vou dizer isso aqui para vocês, escutem, tá? Segunda-feira passada, quando nós estávamos juntos, eu disse a esses irmãos, nós estamos estudando essa palavra juntos. A partir da outra semana, essa palavra precisa chegar para toda a igreja a partir de vocês. E eu não posso conceber que eu vou sentar segunda-feira com o Thaleson, abrir meu coração aqui para compartilhar com ele a palavra na busca de edificar a igreja, e Thaleson será seletista na hora que ele for fazer isso com outros. Ele tem que sair daqui, fazer isso com o Gabriel, tem que fazer isso com... E assim vai, um após o outro, mas é o mesmo Espírito, é a mesma fé. Nós temos que partir do princípio que está saindo da palavra e está alimentando a igreja toda com o mesmo coração de Cristo. Porque senão nós não teremos o fruto que o Senhor espera ver. Eu disse para meus irmãos que em 4 meses nós precisamos repassar vários princípios básicos da palavra, a igreja toda, nos edificando mutuamente. Esse tema, ele não está aqui por acaso. Esse tema está aqui porque nós queremos ver a igreja edificada, porque nós queremos ver a igreja frutificando para cumprir aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma incumbência aqui na terra. E como igreja nós queremos cumprir. Vamos cumprir individualmente. Eu preciso ter temor para ser o cristão que Deus espera de mim. E eu preciso ter temor para contribuir na igreja, para que a igreja seja a expressão do corpo vivo de Cristo. A palavra do Lucas, em muitas coisas, falou disso para mim. Porque senão eu seria a má testemunha. Aquela que consegue fazer com que os outros desacreditem da igreja que Jesus um dia falou com tanto orgulho dela. Só para você fechar suas ideias, eu tenho um livro lá em casa chamado Os Desigrejados. Conhece esse livro? São aqueles que amam Deus, mas não conseguem amar a igreja. Estão desigrejados, não querem igreja,
Por quê? Porque a igreja para eles tem uma fama tão terrível que eles não acreditam mais nela. Quem deu esse testemunho para elas? Eu lembrei disso, sabe, Lucas? Quando você estava falando, quem fez com que as pessoas desacreditassem na igreja? Esse é o mesmo exercício que fez com que toda uma nação desacreditasse daquilo que Deus tinha dito, que aquela terra mandava leite e mel. O que Deus fala da igreja, Ele fala de uma forma tão especial, que a igreja é o melhor lugar para estar nessa terra. Se você encontrar um lugar melhor do que a igreja para estar, ou você está na igreja errada, ou você está com os valores errados. Agora, quando uma pessoa desacredita dessa igreja, é porque alguém deu motivo para isso. Os escândalos, as tristezas, os maus tratos que se fazem com o nome de Cristo. Eu estava certa vez num balcão, aí tinha um homem falando sobre pastores. Aí ele disse lá que todo pastor queria dinheiro, era ver dinheiro. E eu sei que existe uma fama muito terrível de pastores que enriqueceram, são milionários hoje, literalmente milionários, e fizeram isso à custa do ministério. Mas dizer isso, dizendo que todos os pastores têm isso, aí eu estava do lado e disse, mas nem todos os pastores são assim como nem todo padre é pedófilo. Porque a atitude de padres que tem feito com que famílias não queiram nem pensar a igreja, pela atitude com o tratamento dessa área da maldade com o sexo de muitas crianças e adolescentes, mas eu sei que não são todos os padres, eu sei também que não são todos os pastores, mas é esse caminho que nós damos um mau testemunho do que é a igreja, e as pessoas nem querem ver a igreja por conta disso. Mas eu queria, Deus, que meus amigos entrassem nessas portas e chegassem aqui e dissessem, que coisa linda, Marcelo, do jeito que você disse, um povo assim, um povo assim, um povo assim, um povo assim. Mas eu penso que muitas vezes, muitos de nós não chamam os amigos porque acham que seus amigos não se sentirão bem, porque seus amigos não verão aquilo que ele gostaria que visse. Estão aqui porque já estão há muito tempo e vão ficar. Mas esse lugar deveria ser um lugar tão bom que a gente deveria ser como o André. Pedro, vem cá, vem aqui conhecer o negócio que eu vi aqui. Como Felipe, Natanael, vem cá, quero te mostrar um negócio aqui. Mas parte, querido, do que nós somos. Se nós não formos um, nós não amaremos. Se nós não formos um, nós não nos respeitaremos. Se nós não formos um, nós não cuidaremos um do outro. E não sei, não quero que você se engane, quando a pessoa chegar, que ficar aqui e que começar a perceber as conversas, rapidinho ela percebe que existe um negocinho estranho. Então nós temos que chegar diante dos pés do Senhor, chorar e dizer, Senhor, eu quero ser um com meu irmão. Senhor, eu quero celebrar isso aqui chamado unidade de Cristo, porque só a partir da unidade eu edificarei a igreja do Senhor. Queria orar com você. Nós vamos continuar, se Deus permitir, essa palavra amanhã pela manhã e mais outros detalhes.